Oi. O que acontece? Eu tô sentindo que toda verdade é muito mutável. Não é como se eu não soubesse disso antes, porque antes eu tinha total certeza de que a cada segundo após eu falar alguma coisa, essa certeza poderia sofrer alterações e quase sempre sofria. Então, muitas vezes acontecia de eu fazer um vídeo expondo uma opinião ou uma certeza que eu tinha, e após terminar a gravação e postar o vídeo, só de eu ter desabafado essa verdade, eu já tinha mudado ela, porque era como se eu tivesse me libertado daquilo. Eu lembro direitinho de uma época em que eu tinha criticado policiais, e que eu era muito rígida com essa coisa, que eu não gostava nada de lei, e que eu era muito severa com conduta policial, que eu tinha medo de policial e tudo mais. E após eu gravar aquele vídeo, eu meio que me libertei desse medo, que era um medo totalmente preconceituoso, apesar de que talvez não fosse tão errado assim. Mas eu diria que assim como eu tinha medo de policial, eu vou ter medo de qualquer um, né? Não é medo, é desconfiança. E ainda mais quando envolve um poder, as pessoas têm arma na mão. É comum que a gente tenha muito receio com essas pessoas. Só que hoje em dia, eu tô numa fase que inclusive meu horóscopo diz muito sobre essa fase, e eu tô odiando muito tá tão ligada em horóscopo, porque ele tá me privando um pouco, assim. Eu tô meio esperta com algumas ações minhas. Então, nesse momento em especial, eu sei que o que eu tô falando, eu não tenho certeza absoluta. Tipo, eu poderia vir aqui e falar que eu sou uma pessoa de um caráter excepcional, que é uma coisa que eu achava que eu tinha, que eu ainda acho em parte, mas quando eu começo a avaliar algumas coisas da minha vida, eu vejo que eu não sou assim tão perfeita de moral, tão perfeita de ética, tão perfeita de conduta. Quando eu era mais nova, eu tinha um outro comportamento, eu acho até que eu era mais educada. Hoje em dia eu vejo eu numa sala de aula e eu sei que eu não sou mais a aluna de antes que tinha tanto respeito pelo professor. Eu ainda tenho esse respeito, mas eu saio da sala quando eu preciso, porque eu não aguento até o final. Eu tenho assistido as aulas, é claro, mas assim, eu tenho um certo limite. E tem muita coisa que eu não entra na minha cabeça. Por exemplo, tecnologia. A minha faculdade, ela tá muito movida por modernidade. E eu olho pro lado, os meus colegas ficam muito animados com tudo isso. E eu, às vezes, expresso uma reação até meio desrespeitosa, eu acho. Porque é aquela reação de quem tá desgostoso com a situação. Então, hoje, na minha aula, teve uma dança, tipo, era um teatro, né? Era um monólogo envolvendo uma dança contemporânea. Eu queria me enfiar num buraco, gente, porque eu tava morrendo de vergonha, louca pra rir. Claro que no final, eu dei muito valor à profissional que tava ali. E eu falei, não, eu tava sendo imatura de não gostar, de debochar. Claro, né, eu não estava rindo que nem uma louca pra todo mundo ouvir, mas aqui dentro eu sabia que eu tava sendo desrespeitosa com o trabalho de alguém. Dentro de mim, tá? Eu não fiquei rindo ou debochando ou apontando pra fulana. Mas eu tenho dificuldade para aceitar o novo, para aceitar o não avisado antes. Eu não gosto muito de expressar emoções em público, eu nunca gostei. Então, muitas vezes eu não me deixo emocionar em público, e quando eu vou ver um espetáculo, eu gosto de ir ver o espetáculo, né? Confortável, eu estando preparada para ir. Agora, eu na minha sala de aula, com um bando de gente que eu não gosto dos meus colegas. Eles não são pessoas ruins, eu não gosto porque eu não gosto. São pessoas que não me fazem, não deixam a minha harmonia emocional estar em ordem, tá? Por quê? Porque são pessoas como todas as outras. Qual é o problema disso? Elas funcionam como maiorias. E hoje em dia a gente fala tanto de minoria, né? Ai,
a dor de sei lá quem, a dor de sei lá outro, a minoria, minoria, minoria. E muitas dessas pessoas que eu não gosto se encaixariam em minorias fisicamente. Mas na hora de tu ter uma conversa, essas pessoas são maioria sim. E é engraçado porque eu tenho amigas que são assim, o que chamam, né, de hétero top. E essas amigas são muito mais parecidas comigo do que pessoas que se diriam alternativas e que têm cabelo colorido. Alternativa é um termo que eu sempre odiei. Isso é um fato. Eu não... É bem raro eu me identificar psicologicamente e intelectualmente com alguém. E é engraçado que nesse mundo as pessoas mais inesperadas são as que são as minhas amigas. Então, eu sou amiga de uma menina que eu jamais diria... Não, eu diria sim, porque eu não tenho essa coisa na cabeça de ai, ela é hétero, ai, ela é loira, né? Eu acho isso meio bobo. Inclusive, eu adoro mulher bonita, mas enfim. Então, aquela aula da dança, eu fiquei, bah, que saco. E aí, todas as vezes que eu penso em como eu gosto de bater de frente, que eu tenho um caráter e um comportamento muito polido e que eu sei me portar nos lugares, eu gosto de enfatizar isso porque eu acho importante a gente saber se comportar nos lugares. Eu analiso o meu dia e eu lembro que muitas vezes eu não tô fazendo exatamente aquilo que eu prego. E quando eu me dou conta disso, bate uma falta de ânimo de vir fazer vídeos, porque eu percebo que talvez tudo que eu diga aqui, uma hora ou outra, eu vá mudar. E isso antes pra mim era super natural, só que agora tá sendo um processo diferente. Mas uma coisa é garantida e não tem como mudar, não pode ser mentira assim até que se prove o contrário, são as borboletas na barriga. Ai, as borboletas na barriga. As borboletas na barriga são a melhor coisa que a gente pode sentir enquanto tá vivo. E é engraçado que as borboletas na barriga, tu tem que saber lidar com elas para que elas não acabem rápido. Tem duas formas, né, de tu fazer com que a borboleta na barriga dure mais. Primeiro é privando as borboletas no início do jogo para soltar depois. Ou o que eu mais costumo fazer, que é largando as borboletas logo no início e quando já chega na hora da verdade, assim, do vamos fechar as borboletas uma com a outra, eu já começo a desanimar um pouco. Ou a pessoa também já tá achando que eu quero casamento. Mas enfim, as borboletas na barriga é aquela coisa que tu pode deitar na cama, assim, e se abraçar em si mesma e sonhar com coisas muito doces e leves. E às vezes não é nada definido, assim. Tipo, tu pode estar tendo borboleta na barriga com alguém que existe ou com ninguém. Quando é com ninguém, né, é literalmente tu se apaixonar por ninguém. Isso acontece muito comigo. Por exemplo, tu tá emotiva nesse período, assim. Eu não sei explicar, gente. Eu acho que, sinceramente, tu tá querendo se apaixonar, mas tu não tem um foco, e aí tu cria um foco na natureza, na vida. Então, às vezes, eu me apaixonava pelo vento frio, pelo meu corpo no inverno, pelas árvores, pelo meu quarto. Eu me apaixonava só de pensar que eu tava apaixonada, entende? É uma coisa mais abstrata, assim. E... é muito bom, às vezes tu se abraça, né, e tu vai ter as borboletas na barriga e tu começa a sonhar acordado ou dormindo com música. Então nada é muito não é muito desenhado, assim, é realmente abstrato. E aí, com música, também não é uma música com letra, com melodia certa, é uma música que parece um vento também. Ela passa por ti, te abre um sorriso e vai embora, depois volta. E tu fica cultivando essa borboleta, buscando lembranças ou criando lembranças com pequenos fragmentos que tu tem daquela pessoa ou da natureza que tu ama. As borboletas na barriga são a coisa mais especial do mundo. Antes, né, eu acho até... eu vou mudar, eu ia dizer uma coisa, mas eu vou mudar. Eu acho que o valor que tem tu não
beijar alguém, mas às vezes se apaixonar por essa pessoa e saber que ela corresponde só por afeto é muito mais especial às vezes do que tu beijar ela. Eu nunca gostei dessa coisa de ser ficante de alguém. Eu ando mais leve nesse assunto, tipo, tudo bem tu dar um beijo em alguém, mas eu nunca vi muito significado, sabe? Pra mim ficar com alguém era o mesmo que abraçar alguém, tipo, ai, eu só fiquei, eu não construí nada com essa pessoa, eu não sei qual é a comida preferida dela. Ela ficou comigo, mas ela tá ficando com meia cidade. Eu não gosto disso, eu acho meio sem sentido, né? Quando a gente vai se unir com alguém, pelo menos uns 3 meses, fingir que tá juntando os trapos. Eu gosto dessa coisa mais propriedade mesmo, tipo, por dizer assim, tu é meu, sabe? E mesmo que a pessoa não seja, ela tem que fingir que é, e fingir levando a sério. Fingir pra ela e pra ti, tipo, não olhar pro lado. E agora a gente entra num outro assunto. O como é importante, assim, o teu homem, né? O quão importante é tu dar alguns benefícios de liberdade pro teu homem. Teu homem tem que poder, na internet, ver pornografia, tem que poder ver algumas mulheres, por exemplo, no Instagram, vai ter mulher de biquíni, assim como tu, vai ter mulher com a bunda de fora, assim como eu posto também. E o único escape que a pessoa que tu dominou vai ter pra não fazer o que ela... pra não olhar os outros na rua, as outras mulheres na rua, é a internet. Então, antes de tu querer privar teu namorado, teu marido, de curtir a foto da fulaninha, de olhar pra fulaninha no computador, de ter uma guria de anime preferida, antes de tu querer culpar teu namorado de se masturbar pra uma atriz ou pra alguma personagem de desenho ou filme, não faça isso. Primeiro porque é ridículo, né? Uma coisa é o teu companheiro olhar pra tua melhor amiga, outra é ele olhar pra Scarlett Johansson, olhar pra Megan Fox. São pessoas que estão fora do teu mundo, que nunca vão se encontrar com ele. E essa coisa dele poder ter borboletas na barriga com pessoas que não são só tu, pessoas irreais, tá, gente? Irreal vem de estar longe, muito longe, não falar a língua dele e ser algo platônico. Isso não envolve o web namoro, porque se tu tá com alguém, ele tá falando com alguém no tecladinho, já também é traição, óbvio. Mas até pra que tu evite num relacionamento escapes, né? E falhas de conduta na hora de ser fiel, tu tem que dar alguns prêmiozinhos de liberdade pra este rapaz. Como sim deixar, vez ou outra, ele ter fantasias, né? Que não sejam só contigo. A gente tem que falar sobre o como eu sou obsessiva. Eu sou muito ciumenta, eu sou muito possessiva. Eu aprendi a crescer cuidando do que é meu. Então as primeiras coisas que eu comecei a cuidar foram os meus objetos. Eu tenho um apego assim com objetos enormes. Aqui na minha mesa inclusive tem uma Polly que é ainda da época antiga. Essa Polly não tá com aquela forma que parece a do camelô, que é as das meninas de hoje em dia. Então essa é a minha Polly. Eu tenho muitas coisas aqui por todos os cantos que são muito antigas. Quando os meus brinquedos eram quebrados ou eram destruídos pelo meu irmão ou até pela minha mãe às vezes, eu chorava muito, 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 muito. Porque os meus bens materiais têm um valor meio que sentimental pra mim, porque eu sei que eles também têm vida, tá? Uma coisa meio Toy Story, assim. Eu sei que eles falam comigo, desde o creme que tá na minha mesa, até o pedaço de papel, até a lâmpada, todos eles têm vida e falam comigo. E quando eu fui crescendo, eu entendi que seres humanos são como objetos. Então, no momento que tu pega um e diz que é teu, ele é teu e tem que ser protegido, porque senão, sim, ele pode quebrar e fazer coisas que tu não quer que façam. E a gente vai falar sobre as mulheres, né? Nós mulheres temos que saber escolher parceiros. Neste momento eu estou solteira, tá, gente? Eu tô falando tudo isso pra meio que servir de dica e pra vocês entenderem como a vida funciona sobre os meus olhos. Quando a gente vai escolher com quem ficar, ou escolher quem beijar,
Tem que analisar uma série de coisas. Primeiro, a vida pessoal desse garoto. Ele tem muitas amigas, já corta um pouco as chances, tá? Ele ama muito a família dele, ele vai estar sempre com a família, já complica um pouco as coisas. Tu quer esse garoto só pra ti. Então o que tu pode fazer é o que eu faço, e eu já tô um pouco cansada de focar em nerd, porque é só o que eu faço. Eu foco em nerd. O nerd tem a maioria das coisas que a gente quer, né? Ele não vai ter muitos amigos, ele não vai pra muita festa, então já corta aí muita chance de ficar bêbado, fazer besteira e pegar outra pessoa. Ele vai ser pegado à família, porque a única coisa que ele faz é ficar em casa. Então sim, ele vai ser pegado à família. Mas a gente não pode deixar que seja demais. Os meninos, eles têm que ter uma boa relação com a mãe. A maioria dos caras que eu já vi que não se dão bem com a mãe são os caras que não entendem muitas mulheres. Um homem que não gosta da mãe, ele tem um problema muito grande em aceitar as mulheres no mundo, porque ele não resolveu o tete-a-tete dele com a mãe, tá? Então, ele tem que ser um menino muito cavalheiro, educado, e acima de tudo, gente, ele tem que fazer tudo que tu quer. Tudo que tu quer. Eu tive um casinho aí com o fulano, e eu falava pra ele, me serve de suco. Ele não queria servir de suco, ele falava tipo, ai, mas por que tu não pode pegar? Eu falei, não, porque eu quero que tu sirva. E ele, tá, mas por que tu não pega e serve? Eu tipo, aí já vai morrendo o amor, entendeu? Nós mulheres nascemos pra ser extremamente cuidadas e protegidas pelos rapazes. E eu acho que os meninos hoje em dia estão com medo de cuidar das meninas. E vocês têm que cuidar das meninas. Então quando uma menina te fala, faz tal coisa pra mim, busca pra mim, é porque ela tá confiando os sentimentos dela em ti pra que tu realize uma tarefa básica do dia a dia. Então quando eu olho pra um menino, pode ser algum amigo, que seja meu colega, ou um menino que eu sou interessada, eu falo, por favor, pega uma coisa pra mim, uma coisa básica, óbvia, que eu mesma posso fazer. Não é porque eu seja uma vegetal que eu não saiba fazer, é porque eu quero que ele me prove aqui no fundo da minha alma, eu quero ter a certeza de que ele pode me trazer o que eu pedi. Essa é uma questão bem consciente, mas é assim que funciona. Então quando um menino realiza aquela tarefa que tu pediu, tu sabe que tu pode confiar nele, não só pra ter um relacionamento, mas tu sabe que ele é um menino que merece o teu respeito. Então quando um menino não executa uma tarefa pelo bem de uma menina, na hora tu já vê que aquele menino não é um cavalheiro. E hoje em dia as meninas estão acostumadas a fazer tudo, porque os meninos estão perdendo o seu papel de homem na sociedade. E o meu recado é, eu continuo sendo uma princesa medieval, ou seja, eu quero que o teu papel de homem prevaleça, porque eu vou continuar sendo mimada, manhosa e indefesa quando eu estiver contigo. Quando eu não tô com um menino que eu gosto, é óbvio que eu sei fazer tudo sozinha e que eu sou mega independente, até mais do que eles. Mas enquanto eu estiver sobre as asas de um rapaz, eu quero ser tratada como um bebê. E às vezes eu escuto umas coisas tão fofas dos meninos conversando entre si, né? Eles falam assim, ah, eu gosto da fulana, mas aquela lá é difícil, ela desgraçou minha vida, ela é um câncer. E aí eu viro e falo, todas as mulheres são um câncer na vida de um homem. E isso é fato, gente. Tu quer o quê? Tu quer uma mulher que entre na tua vida e arrase com todas as tuas estribeiras, que destrua a tua zona de conforto, que te faça gritar, chorar e pensar, meu Deus, o que é a vida? E assim ela te dá forças e te deixa nervoso e te deixa com as borboletas, e ela faz com que tu entenda qual é teu papel como homem na sociedade. Ou tu quer uma menina que não faça tu mover um dedo, não te dê um único desafio? Então qual vai ser o sentido de tu estar com uma menina? A graça da gente chamar pessoas que são do outro sexo
é porque, não desmerecendo quem ama o mesmo sexo, tá? Mas é porque meninas são muito diferentes de meninos. Então pra mim é um desafio estar com você, um desafio bem menor, porque tu vai realizar muito mais coisas pra mim do que eu pra ti. Que coisa eu vou realizar pra ti? Ali na cama, eu vou te dar tudo que tu nunca nem imaginou. Eu vou te fazer voar, eu vou te fazer ter os teus pesadelos e sonhos mais incríveis. Enquanto tu vai ser o meu fiel escudeiro. É uma troca justa, sabe? E aqui no coração as coisas ficam alinhadas. Quando a gente tá tratando do coração e na camada de fora os papéis estão invertidos, né? A menina tá sendo um homem e o homem tá sendo uma menina. Aqui dentro a coisa fica desalinhada e geralmente tu procura pular a cerca, ou procura outras coisas, ou fica triste. Então, quero suar no nariz. E se outra coisa, se eu estiver querendo suar o nariz na rua, sabe? Tô toda maquiada, tô toda bonitinha, toda maquiada, não tem onde eu suar meu nariz. E tem o meu cavaleiro do meu lado com uma camiseta de algodão macia. O que eu vou fazer? Virar pra ele e pedir, posso suar na tua camisa? E ele vai dizer apaixonado. Claro. Isso já aconteceu comigo, gente. E isso tem que acontecer com vocês também. Porque a vida não foi feita pra mulher passar trabalho. E aí a gente pode falar de casos um pouquinho mais sérios, que é quando uma mulher escolhe um homem alcoólatra e pobre pra se casar. Quais são as chances de um homem alcoólatra e pobre acabar com a tua vida? Te dar filhos, não cuidar, te encher de chifre, te encher de dívida. Então assim, eu vejo muito vitimismo, né? E a pessoa pondo muita culpa no outro, sendo que tu faz as tuas escolhas, sendo bem severa aqui. Há casos e casos, mas tu faz as tuas escolhas. E a minha dica pra ti é: quando por acaso não der certo com um tipo de garoto, tu tá se relacionando e não deu certo, ele mesmo meio que te deu um passa pra trás, deu um, assim, sossega, não tô muito afim, agradece, porque inconscientemente esse cara sabe o que ele tá te falando. Inconscientemente ele tá te salvando de não ter problema com ele. Eu analisei isso, mas eu já sabia disso faz tempo, porque muitas vezes eu queria, né, o fulaninho de tal. Eu insistia, quero o fulaninho de tal, amor da minha vida. Aí eu ia lá, eu tinha o meu stand com o fulaninho de tal, tava pensando, já meu namoradinho, fulaninho de tal, mesmo sabendo que o fulaninho de tal tinha N coisas que eram estranhas, tipo, não era o menino mais respeitador do mundo, não é o menino que te servia suco, é um menino que não gostava da mãe dele, é um cara que ainda era sustentado pelos pais, já era adulto. Então como é que tu vai cultivar um futuro com um cara que tem 30 e poucos anos, não se sustenta, não sabe ouvir as coisas sem relutar, não sabe te calar a boca, não sabe te escutar sem querer te calar a boca, um cara que tinha um ego inflamado, ao mesmo tempo uma insegurança muito grande dentro de si, um cara que não sabia o que era amar, porque talvez nunca tenha sido ensinado desde pequeno. Então assim, os problemas com os pais são tudo na vida de alguém, gente. Analisem os problemas com os pais, tá? Mais sobre as meninas, porque eu já tive problemas com meus pais e eu nunca fui louca a ponto de não saber amar. Eu acho que saber amar é a coisa mais importante que existe na face da Terra. E se tu não sabe amar, tu não é ninguém. E respondendo a tua pergunta, senhor, que eu não falo mais, e esse vídeo não guarda rancor, eu tô me libertando exatamente. Feras também amam. E as feras que sabem amar são ainda mais inteligentes que os humanos. Então sinto muito, tu não é fera coisa nenhuma, tu só é um humano reprimido e acuado nas asas da tua mãe que tu tanto odeia. Obrigada, esse foi meu monólogo. Falando sério, gente. E quando essa pessoa disse assim, não vai rolar, eu fiquei meio, que merda, né? O cara podia ter tudo pra rolar, ia ser muito legal e não sei o que. E hoje, que eu já tô em outra, analisando a situação do passado, eu vejo, ia ser uma merda, sabe? A minha vida não ia ser boa com aquela pessoa.
E daí tu pensa, por que será que ela te disse é porque tu é ruim? Não, isso não é verdade. É porque no fundo dela mesma, ela sabia que tu não é o tipo de pessoa que vai ser feliz com ela. Porque não é porque tu é menos pessoa, é porque a cabeça desse tal indivíduo só vai te fazer mal. Então, quando tu tá, menina, atrás de um fulaninho e ele tá te dando todas as dicas de que ele não é o certo pra ti, não insiste nisso. E se tu insistir, agradeça a Deus por te dar a chance deste rapaz que tem uma índole conturbada, te dar um stop e tu ter a chance de ir pra coisas melhores. Enfim, nada é por acaso na vida. Então, quando dá certo com alguém e quando não dá, tenha certeza de que isso é as mãos de Deus pondo luz no teu caminho. E agora, a última regra, né, para que a brincadeira se torne uma verdade é as borboletas, né? Fale pro mínimo de pessoas possíveis, o mínimo. Se tu realmente tá gostando de alguém, desde do nível mais fraco até o mais forte, não fale pra quase ninguém. Eu comentei sobre uma pessoa que eu gostava e que eu ainda acho, né, interessante, e eu me arrependo muito disso, porque eu já não gosto mais dessa pessoa por ter falado pra muita gente que eu gostava. Parece que depois que tu... É que nem como eu falei no início do vídeo, depois que tu lança uma ideia, essa ideia é espalhada, né, pela nossa zona magnética central da Terra, e essa ideia começa a ser analisada pelos astros, eles te devolvem a ideia e tu pensa, não era bem assim. Então, pra te guardar a borboleta por muito mais tempo, não comente sobre a borboleta. E quando tu for comentar, esteja certa da borboleta.